Foram muitos os portugueses que viveram a clandestinidade no decorrer do Estado Novo. Neste documentário vamos conhecer 3 dos 10 que protagonizaram no Forte Cadeia de Peniche, a 3 de janeiro de 1960, uma das mais marcantes fugas ao regime de Salazar. Esses homens são Jaime Serra, Carlos Costa e Joaquim Gomes, que juntamente com Álvaro Cunhal e outros ativistas do PCP protagonizaram um momento que foi considerado como um dos primeiros passos para a revolução que mais tarde aconteceria em abril de 74. Conheçamos então a clandestinidade. Pela voz de Jaime Serra, foram 27 anos nesta condição. A clandestinidade não quer dizer que esteja escondido, metido num buraco, não é? A clandestinidade é o corte com a família, o corte com os amigos, o corte com distrações, cinema, etc. Ter o corte com a vida pública, não é? Praticamente, não é? E a vida familiar. Não é? Ora, como era então a vida clandestina? A casa clandestina tinha ter uma aparência legal, normal, não é? Nós estávamos separados da família, mas separados da aliança, tínhamos que arranjar artifícios que dessa ideia que estávamos períodos com a família, não é? Por exemplo, os períodos de Natal, de Ano Novo, os períodos das festas, não é? Passávamos fechados em casa, não é? Dávamos ideia, ou sem estar a dar explicações abertas, dando a ideia que tínhamos ido para a família, não é? E era tudo uma vida difícil, porque o dinheiro também era pouco, não é? Muito difícil. Então, no período pós-guerra, aqueles anos que saíram à guerra, foi muito mais difícil porque existia o racionamento. E nós, da clandestinidade, não podíamos ter cartões de racionamento, não é? As condições básicas de subsistência eram, desde logo, a primeira dificuldade dos clandestinos. Joaquim Gomes recorda um dos seus primeiros contactos com Álvaro Cunhal. Na altura, a sua casa era um ponto de apoio, ou seja, tinha por missão apoiar os mais destacados dirigentes do partido. Nesse episódio, a sua casa seria sede para um contacto internacional do PCP. Uma coisa que me afligiu muito a minha companheira era as dificuldades, eu diria, a fome que existia nos próprios dirigentes do partido. As dificuldades eram muitas. Uma vez, o camarada Cunhal estava à espera de 2 camaradas. E eu, nessa altura, não tenho a certeza se eram espanhóis ou se eram outros, mas que ia lá ter uma reunião com ele. E eles faltaram. E a minha companheira fez um almoço para 3, Cunhal e mais 2. Como os visitantes faltavam, o Cunhal comeu o almoço dos 3. Foi a primeira imagem que tivemos, eu e a minha companheira de Cunhal, para além de pequenas conversas, porque nunca vivemos juntos, foi, na realidade, um almoço, foi feito para 3 e o Cunhal comeu todo. Não menos dramática era a inevitável separação entre pais e filhos, de que eram alvo as famílias clandestinas. Outro aspecto difícil da clandestinidade, o aspecto familiar. Nós tivemos 4 filhos, não é? 2 foram pequenos para a clandestinidade, 2 meninas. Depois nasceram mais 2 na clandestinidade. Isso também cria problemas difíceis, sobretudo o facto das crianças não podiam estar connosco a partir de certa altura. Quando se chegava à idade escolar, colocava-se o problema, as crianças tinham que ir para a escola, não é? Que era obrigatório, não é? Portanto, se uma criança estava em casa à idade escolar, não era normal. Não é? Portanto, aí punha-se já o problema da separação dos filhos. Não é? As duas primeiras filhas que tivemos, não é? Tiveram com a mãe até a certa idade, não é? Depois, sobretudo na primeira prisão depois de funcionário, eu tive, não é? A minha mulher ficou, quando eu estive preso, ficou em casa da minha mãe, com as filhas, não é? Depois da fuga de 50, em Peniche,
ela foi ter comigo à clandestinidade, tendo a obrigação de deixar as filhas com a avó. Como, enfim, uma vendedora, naturalmente, né, como mãe, mas quando eu, depois de eu estar em liberdade, ela sentiu o dever de se juntar a mim. Né? Jaime Serra leva-nos também a conhecer o dia-a-dia de uma casa clandestina. Escrevia-se à máquina muito nas casas de partido, daquilo as informações, para as notícias para o Avante, as informações às vezes recolhidas também na programação da Rádio Moscovo, né, para distribuir. Enfim. E para isso utilizava-se, para abafar o som, para não se tornar estranho, estar a escrever à máquina há muito tempo, usava-se umas caixas de madeira onde se metiam as máquinas de escrever. Através de um vidro, né, acompanhava-se a escrita. Portanto, era uma forma de abafar o som das máquinas de escrever. Jaime Serra, Joaquim Gomes e Carlos Costa cumpriam pena em Peniche, juntamente com outros presos políticos, entre os quais Álvaro Cunhal, quando decidem tentar a fuga de 1960. Contudo, a tarefa não se avista fácil. Jaime Serra, que já se tinha invadido anteriormente deste forte, encontrou nesta detenção medidas de segurança acrescidas. A pressão psicológica era igualmente permanente. As condições prisionais foram-se agravando de acordo com a experiência que eles iam tendo. Não é? Como disse, eles começaram a fazer obras, começaram a melhorar aquilo, e melhorar era para agravar as condições prisionais. Não é? Portanto, construíram casernas cá embaixo, não é? E construíram aquele pavilhão em cima, onde os meteram, onde estavam os presos mais perigosos, segundo eles. Não é? O regime era mau. Havia, há uma coisa que julgo que dá a ideia. No gabinete do chefe dos guardas, onde nós íamos, e onde todos os guardas iam, estava lá escrito um letreiro que dizia assim: o preso deve ter a sensação de estar permanentemente sob a vigilância do guarda. Quer dizer, o que se tratava era, além das coisas físicas, da pressão psicológica. Ainda assim, os detidos conseguiam gerar os seus mecanismos de defesa. É claro que eles eram às vezes, não tinham estado dentro. De maneira como no corredor tinham, por exemplo, as luzes acesas, sobre a noite, quando o guarda ia espreitar pelo olhinho do diabo, chama-se aquele olhinho, a gente topava, porque os pés dele faziam sombra. E disse, olha lá, está o gajo a espreitar-me. Não é? Há em Peniche um espaço que ainda hoje é a memória mais marcante dos detidos de então. O segredo era o castigo mais temido. Nesse segredo, o que havia também era apenas uma pedra, não era já uma cama de madeira, era uma pedra para a gente dormir. Agora aquilo tiraram isso tudo, não sei porquê. E ouvia-se perfeitamente aquilo, furnas. Ouvia-se, quando o mar estava bravo, ouvia-se penedos que entravam nas furnas a chocar. E o que lá havia apenas era um balde onde nós tínhamos de fazer as nossas necessidades. Levavam-nos, que era uma vez por dia ou coisa assim, a comida, se não se estivesse a pão e água, porque muitas vezes o castigo era acompanhado de corte da comida. Ora, e perante